Uma ótima noite a você, meu irmão, a você, minha irmã, a vocês, internautas, que estão sintonizando conosco em o culto do Evangelho no lar e no coração. Momentos de muita alegria, momentos de muita paz, harmonia, momentos de felicidade pelo encontro com a espiritualidade amiga, os espíritos de luz que nos assistem, que nos orientam e que, em nome de Deus, nos auxiliam sempre que nós necessitamos. Porque nós precisamos realizar a nossa parte na nossa evolução. Nós somos
os autores do nosso progresso espiritual. Esses amigos espirituais são os orientadores naqueles momentos onde nós estamos com dificuldade. Por isso Jesus nos fala no seu Evangelho: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, meus irmãos, nós aqui estamos felizes por mais um encontro de luz com nosso Senhor Jesus Cristo e com esses emissários da seara do bem. E vamos então formar o nosso ambiente numa emanação de pensamentos e sentimentos no teor do amor e da luz de nosso Senhor. Porque foi Ele mesmo que nos disse: onde estiverem reunidas em meu nome 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Tenhamos a certeza. Você que pode se encontrar fisicamente a sós, no seu ambiente familiar, no seu ambiente doméstico ou no seu ambiente de trabalho. Mas as companhias espirituais estão sempre presentes conforme o nosso círculo de afeições com a espiritualidade maior. Temos a nossa constelação familiar. São espíritos que nos acompanham em nossa evolução há muitos anos, há séculos ou há milênios. Vamos então fazer a nossa prece, confiantes nas equipes de trabalho e confiantes na nossa alimentação espiritual, que irá nos fortalecer. Senhor Jesus, aqui estamos em busca da Tua luz, do Teu amparo, das lições que servirão para nós como meio de compreensão e de apoio ao nosso entendimento para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva. Agradecidos, Senhor, pelo amparo, pela luz do Teu Evangelho, por este momento especial. Queremos agradecer a Tua presença, a presença dos Teus missionários, te pedindo luz e discernimento, a sensibilidade que nós necessitamos para perceber a intuição, a inspiração dos Teus emissários. Divino Jesus, que esta paz possa se irradiar em todos os corações, em todos os lares, em especial àquelas pessoas, àqueles entes amados que nós desejamos beneficiar com essas energias gratificantes do Teu amor e do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja.
Hoje nós iremos dar sequência no capítulo 19. O subtítulo é A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceitando, sem verificação, tanto o falso quanto o verdadeiro. E a cada passo, ela se choca contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, a fé cega produz o fanatismo. Quando a fé se apoia no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Só aquela fé que tem por base a verdade é a que está segura quanto ao futuro, por não ter nada a temer do progresso das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro no obscuro é igualmente verdadeiro à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que tem razão. Costuma-se dizer que a fé não pode ser encomendada, pelo que muita gente alega que não é culpa sua se ela não tem fé. Sem dúvidas, a fé não pode ser encomendada e, o que é ainda mais certo, a fé não pode ser imposta. Não, ela não pode ser encomendada, mas ela pode ser adquirida. E não há ninguém impedido de possuí-la, até mesmo entre os mais intransigentes, ou refratários, ou menos esclarecidos. Estamos falando das verdades espirituais fundamentais, e não dessa ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir até eles, mas é eles que devem ir em direção à fé. E se eles a procurarem com sinceridade, então encontrarão essa fé. Portanto, tenham a certeza de que aqueles que dizem não pediríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. Eles apenas com os lábios falam e não com o coração,
porque enquanto dizem isso, eles tapam os ouvidos e os olhos. Contudo, sobram provas em volta deles. Por que então se recusam a vê-las? Para uns é descaso, para outros é o receio de serem forçados a mudar de hábitos. Para a maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer uma força superior, porque seria preciso se curvar diante dessa força. Para determinadas pessoas, de algum modo, a fé parece inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. E essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de um progresso anterior. Outras pessoas, ao contrário, só penetram a fé com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada, retardatária. As primeiras já creram e entenderam. Elas trazem, ao nascer, a intuição do que elas aprenderam. Sua educação está feita. As outras pessoas têm tudo o que aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. Se ela não for concluída nesta existência, será em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, se deve menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé requer uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é mais deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que o incrédulo se endurece e se revolta, e da qual é verdade que se diga que ela não pode ser encomendada. Não admitindo provas, a fé cega deixa no espírito um vazio, do qual nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa, a partir daí, nenhuma obscuridade. Acreditamos porque temos a certeza. E só temos certeza depois que compreendemos. Eis porque ela não vacila. Pois não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. A esse resultado que o Espiritismo nos conduz. Assim, ele triunfa sobre a incredulidade todas as vezes que ele não encontra uma oposição sistemática. Então, nós estamos vendo aí nessas palavras de Allan Kardec o verdadeiro objetivo e sentido da palavra fé. Porque nós precisamos da fé para prosseguirmos a nossa evolução, a nossa busca pelo vir a ser, aquilo que nós desejamos nos tornar. Se hoje nós ainda não nos encontramos em um ambiente íntimo, espiritual, de felicidade inabalável, porque a nossa fé ainda não está totalmente completa para nos sustentar com relação ao que nós somos como seres criados por Deus, tendo esses momentos passageiros aqui no mundo físico, mas na certeza de que somos criaturas do plano espiritual, onde nós transportamos conosco, estejamos nós ligados ao corpo físico ou desligados do corpo físico, no plano espiritual. Carregamos esta bagagem de conhecimentos, esta bagagem de experiências que nos sustenta para permanecermos convictos na certeza de que somos filhos de um Pai amoroso, perfeito, sábio, justo e que faz tudo para todos os seus filhos, não só para nós. Então, partindo desse princípio, a nossa fé se torna uma fé robusta, uma fé sólida. Quando nós ainda não temos uma visão plena de vida, vida tanto encarnados aqui no plano físico, como também de espíritos imortais. Quando nós não temos essa visão, a nossa fé se torna insegura. Nós até desejamos acreditar em algo, mas ainda não trazemos um esclarecimento, uma experiência de vida capaz de descortinar esta visão plena da vida que Deus nos coloca. E então é por isso que Allan Kardec diz: todos nós estamos em condições de encontrar a fé, até mesmo entre os mais refratários, entre os menos esclarecidos, porque nós já trazemos gravados
no nosso mundo íntimo, impressos no DNA divino, esta certeza de que com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nós vamos encontrar todas as respostas para as nossas dúvidas, para aquilo que nós ainda não entendemos. A dificuldade que muitas vezes encontramos é porque nós não nos condicionamos a buscar o que estamos precisando no presente momento. A nossa ansiedade, esse desejo de ser doutores, donos da verdade, atrapalha. Por isso Jesus nos diz lá no seu Evangelho: bem-aventurados os humildes. Porque quando nós trazemos o coração na simplicidade e na humildade, sabemos nos colocar diante da vida. Sabemos nos posicionar, encontrar a nossa verdadeira situação diante do universo. E então a humildade nos dá essa segurança. Agora, quando nós temos a pretensão de ser aquilo que não somos, aparentemente superiores ao que, na verdade, na realidade nós somos, nós não temos estabilidade emocional. Não temos segurança no rumo que estamos seguindo. Por isso a nossa fé não pode ser cega. Ela tem que ter raciocínio lógico dentro do acompanhamento dos fatos, do bom senso, e a razão estará sempre nos mostrando qual é a forma de nós termos esta segurança, porque nós estamos partindo de um ponto de conhecimento daquilo que nós já dominamos. Olha a diferença. Quando nós estamos buscando mais esclarecimentos, mais conhecimento, nós estamos partindo da base que nós já adquirimos nas experiências e no conhecimento que já está fixado no nosso mundo íntimo. Quando nós temos a pretensão de sermos acima do que na verdade somos, estamos sendo arrogantes, estamos sendo hipócritas. Porque nós queremos apresentar ao mundo uma personalidade que nós ainda não adquirimos. E então não existe solidez nas nossas palavras e nos nossos atos. Por isso Jesus nos aconselha: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha que maravilha! E então, tenhamos conhecimento, tenhamos sabedoria, tenhamos informações das leis do plano espiritual ou não. O que nos importa é buscar o reino dos céus. O reino dos céus que se manifesta através da prática da caridade. Nesse movimento,
nós estaremos em atividade, desenvolvendo novas oportunidades de aprendizado, numa estabilidade emocional, trabalhando a nossa intelectualidade dentro da nossa limitação, com a certeza de que, se hoje eu ainda não tenho a compreensão de situações que a vida está colocando diante das minhas experiências, das minhas provações, mas a minha força é capaz de enfrentar esses desafios na certeza de que a resposta virá amanhã. Amanhã eu terei mais esclarecimento do que hoje, porque as minhas forças, os meus recursos estão em ação. E é por isso, meus irmãos, que Allan Kardec nos diz: quando a fé se apoia no erro, cedo ou tarde se desmorona. E então nós temos que ter por base a verdade. Aquilo que nós sabemos não estar em contradição com as leis divinas, com as leis de Deus, e que pode até os poderosos aqui do plano físico querer impor uma verdade contrária ao que as leis divinas nos mostram. Mas a verdade prevalecerá em qualquer situação, mais cedo ou mais tarde. O que é verdadeiro na obscuridade também é verdadeiro à luz do dia. Quando a humanidade adquirir mais conhecimentos, quando a verdade for vivenciada pela maioria dos seres humanos, esses erros, essas obstruções à evolução do ser humano já não terão tanta preponderância, já não estarão fazendo sombra na nossa caminhada evolutiva. Mas para isso nós temos que prosseguir na busca de mais conhecimentos, na busca de luz para desvendar os enigmas que a cada dia somos testados. Como Jesus nos fala lá no seu Evangelho. A cada dia basta o seu mal. Quer dizer, a cada dia nós temos um desafio diferente. Por isso, esta fé não pode ser imposta. Ela tem que ser adquirida de uma forma em que somos nós os autores. Somos nós os responsáveis para termos essas verdades cada vez mais fixadas no nosso mundo íntimo. E assim, nós estaremos então no domínio, conduzindo esse carro da nossa evolução com mais segurança. Né? E então nós vamos deixar essas reflexões para que cada um volte nesses itens aí, possa refletir mais detidamente em situações particulares. Cada um de nós trazemos alguns conflitos,
algumas indecisões, alguma insegurança, que no estudo pormenorizado, fazendo com que as nossas emoções não interfiram em nosso aprendizado, nós vamos adquirir mais estabilidade, mais confiança na nossa capacidade. E um dos pontos básicos dessa fé é nós termos a certeza de que Deus é o nosso Pai que nos ama muito antes da nossa compreensão da nossa própria existência. E Ele está sempre colocando ao nosso alcance todas as ferramentas, todos os materiais, todo o conteúdo que nós precisamos, dependendo de nós. Fazer a nossa parte, ir em busca, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Outra frase de Jesus: qual é o pai cujo filho pede um pedaço de pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou se o filho pede um peixe, o pai lhe dará uma serpente? E então Jesus completa: sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não dará o vosso Pai Celestial àquele que o pedir. Por isso, a nossa constante ligação com Deus, para termos esta estabilidade, esta segurança de que estamos no caminho certo. Não é? E então, a cada lição que nós aprendemos, nós vamos fortalecendo em nós esta fé, esta confiança na providência divina e na nossa capacidade de realizar algo de melhor. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me é do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. A lição de hoje, o necessário. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Jesus diz: mas uma só coisa é necessária. Palavras de Emmanuel. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação.
amealharás enorme fortuna. Todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas, se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Muito profundas essas palavras de Emmanuel. E nós precisamos fazer algumas reflexões ou darmos início a muitas reflexões. Vai depender do nosso despertar para a realidade dos fatos. Não é? Na condição de Marta, que estava fatigada pelo trabalho doméstico, ela estava ignorando a presença do Mestre. Ela estava ignorando, porque ansiosa pelas tarefas do dia a dia, aquela obrigação, aquele dever de cumprir os compromissos transitórios, passageiros, que poderiam esperar o momento adequado. Porque a presença de Jesus em um lar é uma dádiva sublime. É uma fonte inesgotável de sabedoria, de fortalecimento da fé. Mas Marta, naquele momento, não estava ainda desperta para esta realidade. Vamos fazer uma comparação com as palavras de Allan Kardec.
na lição anterior. A fé em algumas pessoas, uma centelha basta para despertar. Vejamos que Maria, irmã de Marta, se dedicou a observar as palavras de Jesus, os ensinamentos, a absorver a energia transformadora do Mestre. Porque aquela centelha abriu no seu mundo íntimo um quadro em que ela se inebriava de alegria, de paz, pela sintonia que criou naquela busca em saciar a sua fome e sede de esclarecimentos. Mas Marta, pela sintonia com as coisas transitórias do mundo, mesmo que seja no cumprimento do seu dever doméstico, das necessidades diárias, ela ainda não tinha percebido qual é a maior necessidade, qual é o objetivo maior da nossa existência. E então, vemos Allan Kardec dizer, em umas pessoas, a fé já vem desenvolvida pela experiência do passado, seja em outras existências ou nesta mesma existência. E então essa facilidade de entender os esclarecimentos, as revelações que os espíritos trazem na doutrina espírita. Em outras pessoas, elas dificilmente encontram ressonância. Dificilmente a pessoa consegue captar uma lição que vá espelhar, refletir as verdades espirituais, que são verdades eternas. Sinal não menos evidente de uma natureza retardatária. Olha aí, é a situação de Marta e Maria na presença de Jesus. E vamos nos colocar então nesta condição. Estamos realizando o culto do Evangelho. A certeza da presença de Jesus junto de nós. A certeza das equipes espirituais nos envolvendo nas energias benéficas e transformadoras. A certeza de que a nossa mente está desanuviada, aliviada, limpa das preocupações do dia a dia, porque nós reservamos o espaço, o tempo e o lugar para aprendermos as lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então é o momento em que nós estamos na presença do Cristo. Deixemos de lado as transitoriedades, os interesses passageiros, para buscar nessa fonte inesgotável aquilo que nós necessitamos. Vamos ver que Emmanuel está fazendo várias colocações de situações do dia a dia. E que nós, então, somos, muitas vezes, sujeitos a enfrentar. E muitas vezes, despercebidos, passamos sem o devido aproveitamento das lições, das experiências para o nosso crescimento, porque o que nós vamos levar conosco para a vida no plano espiritual
são as lições, são as conquistas interiores, a nossa bagagem, a luz que nós acendemos no nosso mundo íntimo através das nossas ações, daquilo que nós fizemos do nosso tempo e dos recursos que Deus colocou ao nosso alcance. Por isso, Emmanuel está dizendo para nós que nós vamos experimentar dores, desafios, tribulações, mas se nós não permanecermos vigilantes no aproveitamento das experiências, cada dia é um momento de experiência. Puxa vida, hoje eu não fui muito feliz. Hoje eu dei uma resposta não muito construtiva ao meu irmão, à minha irmã, à pessoa com quem eu estou convivendo, dentro do lar ou no trabalho. É uma experiência. Então nós temos que estar vigilantes, porque quando nós não percebemos esses deslizes, então os dissabores correrão inúteis. Porque a nossa vida é feita de experiências. A nossa evolução exige de nós que passemos por essas experiências. Então, se nós não estivermos vigilantes, tudo será inútil. Teremos que voltar a novas lições e refazer aquilo que não foi bem feito. Não é? Por isso, nós vemos em várias passagens do Evangelho Jesus nos aconselhar a fazer uma viagem interior. Quando ele diz: quando fordes orar, entrai para o vosso quarto e orai em secreto, em segredo com vosso Pai. Quer dizer, faça um mergulho no seu mundo íntimo. Vasculhe. Identifique quais são as situações que você ainda tem dificuldades. Porque Deus, sabendo de tudo isso, sabendo do seu interesse na busca pela resolução desses conflitos, vai enviar os recursos. Buscai e achareis. Não é? E então esse sentido de uma introspecção, de uma viagem interior, não é só no simbolismo, é a realidade nossa como espíritos em busca da perfeição, em busca do aprimoramento espiritual. E nós vemos isto em várias passagens das Escrituras, não é? Inúmeras passagens. As orientações que vêm para que o ser possa entrar no seu mundo íntimo. Vai em busca de si. Vai em busca do reino dos céus que está no seu mundo interior. É para nós, então, o que mais necessitamos. Uma só coisa é necessária, afirmou Jesus. Né? E então Emmanuel está dizendo para nós, Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Gente, olha o alcance dessas palavras. Os desígnios do Todo-Poderoso. Dentro de nós mesmos, quer dizer, no nosso mundo íntimo.
Aí nós voltamos a lembrar daquela pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. E então, os desígnios do Todo-Poderoso está gravado no nosso mundo íntimo. Esses desígnios devem ser entendidos, analisados, refletidos, de acordo com as nossas necessidades essenciais, que é as necessidades de espírito em evolução, segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Olha que maravilha! As leis divinas são perfeitas. Todo o quadro de convivência que nós temos hoje no nosso dia a dia é resultado daquilo que nós construímos até ontem. Pode ser resultado, efeito de situações de outras encarnações ou desta mesma reencarnação. Mas então, as leis divinas traçam esse roteiro, colocam à nossa porta os enigmas necessários para que nós, empenhados em desenvolver a nossa capacidade de entendimento, e aí agora entra também a fé raciocinada, nós buscando entender os desígnios que a lei coloca à nossa frente, nós estaremos realizando o necessário, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas forças. Então, Emmanuel está mostrando para nós cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa, cada recurso se ajustará aos nossos olhos no lugar que lhe é próprio. Simples assim. Nós não devemos descuidar de complicar mais a nossa situação. Simplesmente procurar vivenciar da forma mais simples, obedecendo à voz interior que está na nossa consciência, realizar o necessário. Né? E então, é a indicação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só coisa nos é necessária: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sem essa posição espiritual na sintonia com o celeste instrutor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, procuremos nos empenhar com essa sintonia nas palavras, nos ensinamentos do celeste benfeitor, do celeste instrutor, para nós aproveitarmos o máximo, para nós enriquecer a nossa bagagem de conhecimento, a nossa bagagem evolutiva, mesmo com todos os tropeços, mesmo com todos os deslizes, com todos os enganos.
porque faz parte da nossa experiência. Faz parte do nosso crescimento. E então, nos colocando frente a frente, com essa voz interior, procurando o reino dos céus em primeiro lugar. E onde está o reino dos céus? Dentro de nós. Mas para que esse reino dos céus tenha os efeitos benéficos no meu mundo íntimo, é preciso nós entender os desígnios do Todo-Poderoso, o nosso Criador, nosso Pai que nos ama infinitamente. E esse desígnio de Deus nós encontramos nas palavras de Jesus. E que Allan Kardec, extraordinariamente inspirado, traz a frase: fora da caridade não há salvação. Nas palavras de Jesus, fazei aos outros tudo aquilo que desejais que os outros vos façam. Gente, que maravilha! Temos que agradecer muito a Jesus, muito, a estes missionários, porque as luzes se fazem presentes em nossas vidas, através do Evangelho, através da doutrina. Ninguém está desamparado. Ninguém está sozinho nesta vida. Nós precisamos de identificar no nosso ciclo de convivência todos os recursos, as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar e para nós ajudá-las numa permuta constante ao nosso crescimento moral e espiritual. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos, reflitamos, voltemos a essas lições em momento oportuno. É um tesouro que está ao nosso alcance. Depende de nós o bom aproveitamento. Uma só coisa nos é necessária, segundo as palavras de nosso Senhor. Vamos então guardar em nosso mundo íntimo e desenvolver aquilo que está ao nosso alcance. É assim? E então agora nós vamos fazer nossos momentos de vibrações, de oração, pedindo a Deus, pedindo a Jesus e a essas falanges de trabalhadores da seara de nosso Senhor, que possa nos ajudar. Nós fomos beneficiados por essas energias transformadoras, renovadoras. Vejamos à nossa disposição as cargas energéticas que nós absorvemos do plano espiritual. E o sentimento de gratidão para que nós possamos também compartilhar. É dando que nós recebemos. Nós já recebemos gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, meus irmãos, vamos oferecer algo para que os trabalhadores desta seara divina possam aproveitar
aquilo que nós temos a oferecer, nosso pensamento, nosso sentimento fraterno, o magnetismo, a energia que exterioriza de nós, os médiuns que têm seus fluidos a oferecer no trabalho de passes, porque o passe não é somente aquele momento presente de imposição das mãos. Existe o passe à distância, com o nosso pensamento que não encontra obstáculos. As emanações é capaz de atravessar uma imensidão pela nossa vontade de auxiliar o próximo. E os bons espíritos, esses que trabalham o tempo todo na seara de Jesus, canalizam esses recursos, essas energias aos irmãos sofredores. Esse é o significado da oração em favor do próximo. Orar pelos sofredores, pelos necessitados. Então vamos confiar. Vamos pedir a Jesus, a Deus, para que todas as energias possam ser direcionadas àqueles irmãos que estão em tribulação, fragilizados, enfraquecidos. Muitos se revoltando por não encontrarem respostas para as suas provações, para a sua dor. Mas Jesus é o médico das almas, conhecedor de cada necessidade, de cada doente. Senhor Jesus, nesses momentos, queremos envolver em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, os nossos irmãos mais carentes, esses que passam pelas provações com a saúde física, quantos irmãos se sentindo sem força, sem coragem, nos hospitais ou em seus próprios lares. Sabemos, Senhor, que os teus missionários estão em toda parte, que não existe quem esteja passando por dores sem assistência da providência divina. Temos essa certeza. Lembrando também dos irmãos nos manicômios, sanatórios, hospícios, clínicas de tratamento psiquiátrico. Abençoa, Senhor, cada um desses irmãos. Que eles tenham a serenidade, a paz, a resignação
de compreender que o nosso Pai jamais nos abandona em momento algum. Ilumina, Senhor, as equipes médicas, os enfermeiros. Ilumina os familiares. Enquanto os irmãos se preparam para o retorno à pátria espiritual, se despedindo dos laços afetivos aqui no mundo físico. E envolvemos também aqueles que estão se despertando agora na pátria maior. Que a tua luz conduza esses nossos irmãos. Senhor, pedimos pelas casas de repouso, asilos, creches e orfanatos, casas de detenção, presídios, penitenciárias, cadeias. Ilumina, Senhor, todas essas instituições. Ilumina seus dirigentes, seus diretores e os agentes. Conscientes de que somos uma família, somos filhos do mesmo Pai. Ensina-nos a prática da fraternidade, Senhor. Queremos pedir pela nossa pátria. Queremos pedir pelo nosso povo. Que essas falanges do bem possam encontrar os lares receptivos, absorvendo as energias do amor, da prática do bem, do perdão e da renovação na convivência fraterna. Para que a nossa pátria esteja formando esse escudo protetor contra as investidas das trevas. Com a tua luz a iluminar nossos lares, Senhor, nossas famílias, protegendo teus missionários, esses que colocam a própria vida para defender os direitos da liberdade, os valores da família, os valores da fraternidade. Divino amigo, nós pedimos pelas nações em conflitos, por esses povos subjugados, oprimidos. Fortalece, Senhor, a fé, a confiança em Deus e a certeza de que o mal
é passageiro, é transitório. Nada prevalecerá contra os desígnios da verdade, a força do bem que reinará, como tu nos ensinastes na prece dominical. A vontade do Pai se fará na terra, como é feita no céu. Divino amigo, médico das almas, luz da humanidade, ampara esses povos oprimidos, sacrificados, mostrando que a vida continua plena, mesmo que os corpos venham a ser destruídos. Senhor, finalizando, nós te pedimos pelos entes amados, entes queridos, proteção, luz e forças na caminhada. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, estamos finalizando mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Divino amigo, que esta paz permaneça em cada lar, em cada coração. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Com gratidão a todos vocês que nos acompanharam, pedindo a Jesus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz. Lembrando que amanhã teremos o Evangelho Redivivo. Até lá, com a permissão de Deus. Gratidão a todos. Muita luz e muita paz.